Venâncio Mondlane está a propor são medidas altamente populistas e demagógicas, de acabar com tudo o que é imposto, tudo o que é portagens, quer dizer, o Estado, que já está bastante endividado, não se consegue financiar para fazer face a esse Estado social que querem depois desenvolver. Portanto, como é que vamos conseguir alargar o fornecimento de água se ninguém pagar água? Como é que vamos conseguir alargar o fornecimento de energia se vamos cortar na energia, no gás? E ainda por cima são medidas administrativas sobre os preços, que é uma coisa extraordinária, que vai contra as leis do mercado, né? Por parte de alguém que se diz liberal. Portanto, a Venâncio Mondlane não está, de facto, aqui a fazer medidas que sejam boas para o Estado, para nós todos, nem a Frelimo. A Frelimo, ao escolher, ao apostar numa mega fraude para ganhar as eleições num ato de tanta impopularidade e ao insistir até ao fim que ganhou as eleições, não estão a demonstrar sentido de Estado. Estão a demonstrar, sobretudo, interesses partidários e interesses pessoais à custa da estabilidade do país, porque a dose de motivação que nós neste momento podemos dar à população não é uma dose económica, porque não há recursos económicos, o Estado não se pode endividar. E encontram uma situação de cofres de Estado praticamente vazios. Tem intenção, tem os profissionais de saúde em greve, os professores também estão em greve, tem que tomar medidas para melhorar a economia, mas também tem que tomar medidas para acalmar a tensão social. Como se encontra equilíbrio nessa situação, nessa situação complicada em que se encontra o governo? Eu acho que Daniel Chapo herdou ou foi-lhe oferecido um presente altamente envenenado. Acho que ninguém hoje em dia gostaria de estar no papel dele, porque ele está a herdar um problema muito complicado que vem, se calhar, já é um problema estrutural da sociedade moçambicana, mas que se agrava bastante com as dívidas ocultas, com o aumento do endividamento público e com a desvalorização depois do metical, que fez diminuir o salário real dos funcionários do Estado e o poder de compra, né? Então criou um enorme descontentamento naquela que era a sua classe política de apoio, e ele agora está completamente sozinho. Ainda por cima tem agora uma oposição de Venâncio Mondlane que é eficiente sob o ponto de vista político para Venâncio Mondlane, porque se encosta a Frelimo ao poder, mas não é boa para o país, porque o que Venâncio Mondlane está a propor são medidas altamente populistas e demagógicas, de acabar com tudo o que é imposto, tudo o que é portagens, quer dizer, o Estado, que já está bastante endividado, não se consegue financiar para fazer face a esse Estado social que querem depois desenvolver. Portanto, como é que vamos conseguir alargar o fornecimento de água se ninguém pagar água? Como é que vamos conseguir alargar o fornecimento de energia se vamos cortar na energia, no gás? E ainda por cima são medidas administrativas sobre os preços, que é uma coisa extraordinária, que vai contra as leis do mercado, né? Por parte de alguém que se diz liberal. Portanto, a Venâncio Mondlane não está, de facto, aqui a fazer medidas que sejam boas para o Estado, para nós todos, nem a Frelimo. A Frelimo, ao escolher, ao apostar numa mega fraude para ganhar as eleições num ato de tanta impopularidade e ao insistir até ao fim que ganhou as eleições, não estão a demonstrar sentido de Estado. Estão a demonstrar, sobretudo, interesses partidários e interesses pessoais à custa da estabilidade do país, porque a dose de motivação que nós neste momento podemos dar à população não é uma dose económica, porque não há recursos económicos, o Estado não se pode endividar. Aliás, o Estado endividou-se precisamente a atrasar os pagamentos aos funcionários públicos, né? Portanto, aumentou a dívida interna e fragilizou ainda mais o tecido social. Então, a dose de motivação que nós podemos dar à população seria através de uma rotação partidária, colocar um novo elenco no governo, seria uma esperança que iríamos dar a médio prazo, a curto, médio prazo,
mas depois, com o tempo, as pessoas iam ver que as fragilidades estruturais continuariam, porque não vai ser em 100 dias, muito menos, também não vai ser num mandato que se vão resolver problemas profundos de transportes, de infraestruturas, de instituições, de corrupção e por aí fora. Mas o país precisaria de uma... creio que a única solução para este país seria um novo elenco político. Seria uma solução no curto prazo, mas que no longo prazo acho que não iria resolver problemas estruturais, porque eles nem têm solução no curto espaço de tempo. Muito bem, nesta altura o governo está a funcionar, como havia dito. Venâncio Mondlane tem as suas medidas. Vou pedir ao Alberto que possa colocar, emitiu um decreto com as medidas que devem ser obedecidas pelos moçambicanos, inclusive pelo governo. Como é que se sai deste ciclo vicioso? São medidas, algumas delas, com muito apoio popular. Por exemplo, a redução do preço do cimento, que afeta muitos jovens que estão a iniciar a vida. Estamos a falar das portagens que existem aqui na cidade de Maputo, também um pouco por todo o país. Como é que se sai dessa situação sem diálogo? Não sei. Acho que não se sai. Acho que a única hipótese, a primeira medida, que eu às vezes costumo brincar, o que é que eu faria se fosse Daniel Chapo no primeiro dia de governação. Eu faria às 8 horas, a primeira medida que eu faria seria exonerar o comandante-geral da polícia, depois iria visitar as famílias enlutadas, primeiro um familiar de uma manifestação, depois, uma hora depois, um familiar do indivíduo da polícia que faleceu também nas mãos dos manifestantes, e não foram poucos. A seguir iria ao hospital, visitar um indivíduo que tivesse sido ferido nas manifestações, depois também um polícia ferido nas manifestações, iria às prisões, ver as condições dos manifestantes que estão detidos, e no final faria uma conferência de imprensa ao país, a dizer: eu vi isto, vamos ter que intervir nisto. É o estilo do Venâncio, é o estilo populista que acalmaria tudo e não tem custos económicos. Portanto, o maior problema que nós temos, estamos a discutir aqui o problema dos custos económicos, mas o maior problema que nós temos no país não é falta de dinheiro, é falta de sensibilidade. Os nossos governantes não têm a sensibilidade política. Portanto, um indivíduo à altura do desafio tinha que saber falar para as massas, tinha que saber mostrar sentimento. Né? E nós precisamos de um indivíduo com mais capacidade de se emocionar em público e sentir o sofrimento das pessoas. É o tal Messias, o tal populista, que neste momento tem que acalmar estas coisas. Então, a nossa principal preocupação é baixar a temperatura deste país, que continua quase que a gripar o motor, não é? Então, é isto. Agora, Venâncio Mondlane não contribui para isto, então são duas figuras. Ele e Chapo parecem dois galos num poleiro, cada um com o seu orgulho, ali quem manda aqui. Chapo parece-me estar aí por essa linha, pelo menos uma entrevista que ele dá, penso que à CNN, ele mostra alguma arrogância, penso que até foi infeliz na forma como diz: um presidente na República de Moçambique não toma posse no mercado. Isto é um exemplo da falta de sensibilidade, porque ele está a ofender todos os vendedores do Estrela. Porque, quer dizer, mas então, e até contradiz o princípio da Frelimo, segundo o qual a Frelimo é o povo é a Frelimo. É o que falta aqui, a capacidade de autocrítica, que está lá nos estatutos da Frelimo, mas que são rasgados, acho que nem leem. Mas isto também é uma crítica para os assessores que estão por detrás dele, que devem dar essas ideias. Tipo, o Presidente da República não age sozinho, ele tem uma equipa que o assessora, até para garantir com que tudo que ele possa falar esteja dentro de um contexto e não crie mais tensão. Poderá ser, também não sabemos se os assessores lhe dão esse conselho, não sabemos, mas a verdade é que os assessores podem lhe dar o papel para ele, portanto, desempenhar, mas ele pode não saber encená-lo. Ele não é um ator político, como eu dizia há pouco, ele é mais
um pacato funcionário público de uma conservatória que não tem aquele carisma de um homem político que neste momento o país precisaria mais. Só dizer aqui uma coisa, esta coisa para as pessoas entenderem o que é isso. Decretar administrativamente os preços é uma coisa muito complicada. Vamos imaginar agora que o Venâncio Mondlane dizia que o frango, toda a gente aqui produz frangos, não é? Muita gente produz frangos para vender, toda a gente tem os seus pequenos aviários. Vamos imaginar que ele dizia que o frango está muito caro, o frango agora é 200 meticais. Como é que as pessoas deixariam de produzir frangos, porque não iriam conseguir, os custos da produção não justificariam depois. Portanto, qual é o cálculo que o Venâncio Mondlane faz para justificar que um saco de cimento pode ser vendido a 300 meticais? E qual é o impacto que isto tem depois na economia? Aqui na questão do preço do combustível, por exemplo, circulou uma informação da Suazilândia, o cimento que sai de Moçambique é mais barato lá, e a questão é como é que o cimento que é produzido em Moçambique é barato para a Suazilândia, e há custos de logística, de transporte. São estas lógicas. Moçambique produz energia, fornece aos países vizinhos, os países vizinhos fazem a uma taxa um pouco mais baixa. A questão é uma... Eu acho que o Venâncio Mondlane ganharia bastante, os partidos políticos ganhariam bastante, o país ganharia bastante se tivessem gabinetes de estudo que fizessem estes cálculos e que fizessem esta demonstração ao país, que o custo de produzir um saco de cimento é X, onde é que entra ali, quais são os vários fatores que entram ali na formação do preço, para percebermos onde é que estão as margens, quem é que ganha com o quê, não é?